Lição 36, página 47 do Book 3. O foco dessa lição são os quantificadores, essas palavrinhas que você está vendo aí no topo da página, bem ao lado do focus. Focus, a lot of, many, a few, some. Afinal, para que servem essas palavras? Como o próprio nome diz, elas indicam quantidade. Quantidade do quê? Quantidade de coisas, substantivos que podem ser contáveis ou incontáveis. O que é um substantivo contável? Por exemplo, canetas, eu posso contar 1, 2, 3, 4, né? O que é incontável? Aquilo que eu não consigo contar. Por exemplo, leite. Eu não conto 1 leite, 2 leites, 3 leites. Não, eu conto litros, conto galões. Mas eu não falo, me dá 3 leites, né? Quando eu falo 3 leites, se houver essa licença poética, são 3 litros ou 3 caixas, né? Vento. Eu não conto 1 vento, 2 ventos, 3 ventos. Não dá para contar. Então, quando nós temos substâncias ou substantivos, melhor dizendo, que são incontáveis, nós vamos usar outras palavras. Veja aí na página 47, logo abaixo do Grammatical Preview, você vê lá quantifiers for countable nouns, nós temos a lot of, many, a few, some, e quantifiers for uncountable nouns, a lot of, much, a little, not much, little. Nós vamos detalhar isso daqui a pouquinho, tá? Como é que funciona, mas antes de continuar, eu queria te perguntar uma coisa. Você sabe que, já que a ideia é indicar quantidade, por que a gente não usa números, né? Por exemplo, quantas cadeiras tem na sala de reunião? Aí a pessoa fala, tem 8. Ah, beleza. Tá bom, já sei exatamente quantas cadeiras tem. Para que eu preciso essas outras palavras para indicar quantidade? Pelo seguinte, você sabe que tem 8, mas você não sabe se a pessoa, no caso, que respondeu o 8 para você, você continua sem saber se isso é suficiente ou não. Né? 8 pode ser um número suficiente, pode ser mais do que suficiente, pode ser muito menos do que suficiente. Vai depender do quê? De quantas pessoas vão estar na reunião. Então, sem saber qual é a necessidade, não dá para a gente saber se o número 8 vai resolver a questão ou não. Os quantifiers, essas palavras nessa lição, existem exatamente para isso. Eles vão indicar, né, sem dizer se é 8, se é 9, se é 10. Nós não saberemos o número exato, mas nós vamos saber certinho se a quantidade que você tem é suficiente, se é muito mais do que suficiente ou se ela é totalmente insuficiente. Essa que é a ideia. Nós vamos dividir em 4 etapas. Vamos começar, então, criando um contexto que nós temos aqui na página 47. Qual é o contexto? Veja lá embaixo da página, Situation 1, né? We're in São Caetano do Sul, we want to go to Santos. Então, nós estamos em São Caetano e queremos ir para Santos. Coloquei em parênteses aqui 80 quilômetros, a gente sabe que é um pouco menos, tal, mas vamos considerar, né? Porque nós paulistanos aqui achamos que qualquer lugar que tenha praia se chama Santos. Você pode ir até para outro país, qual é o nome da praia? É Santos. Bom, brincadeira à parte, vamos lá. A gente quer ir para Santos, tá? 80 quilômetros. E nós temos um carro popular que, vamos admitir aí, faça 10 km por litro de gasolina. Bom, dentro desse contexto, né, eu precisaria, fazendo 10 km por litro, né, numa conta assim bem simplória, 8 litros. Mas a gente sabe que tem a saída da cidade, até pegar a estrada, pode ter um congestionamento, então vamos ter um pouquinho mais. Qual é a nossa necessidade básica? Você vai ver, 10 litros, tá ok? Só para ir. Então, essa é a nossa necessidade, 10 litros. E quantos litros tem no tanque do carro? Então, é a coluna do lado, aí no final da página 47, o estoque. Veja que você tem 4 situações, A, B, C e D. Na situação A, nós temos a necessidade de 10, mas o estoque de 45 litros. Portanto, nós vamos dizer que nós temos we have a lot of liters. A lot of, quer dizer, um lote de litros. Ou nós podemos dizer também que we have many liters. Nós temos muitos litros, tá? Se por outro lado, nós temos um estoque de 11, 12, 13, 14, 15, você vê que é um estoque que assim, dá para ir, mas é modesto, né? 11, 12. Então, nesse caso, nós dissemos que we have a few liters. Se quiser também pode dizer we have some liters, é a mesma coisa. Se por outro lado, o nosso estoque for de 6, 7, 8, 9, ele está próximo, mas ele não é suficiente. Então, nesse caso, nós dizemos we do not have many liters. We don't have many liters. E, finalmente, se tiver apenas 2 ou 3 litros ou 4 litros, é completamente insuficiente. Então, nós vamos dizer assim, we have few liters. E, para não confundir, eu gostaria que você acrescentasse we have
very few liters. Muito poucos litros mesmo, tá? Vamos para a situação número 2, em que agora nós vamos usar o mesmo exemplo, tudo igualzinho, queremos ir para Santos, carro popular. Só que ao invés de falar de litros, nós vamos falar de gasolina, né? Quanta gasolina tem? Veja aqui nós falamos quantos litros, how many liters, but how much gas? Quanta gasolina nós temos aí, né? Se você tiver 45 litros, nós medimos a gasolina através de litros, né? Nós podemos dizer que we have a lot of gas. Nós temos muita gasolina. Se nós tivermos 11, 12, 13, we have a little gas, or we have some gas. Se nós tivermos entre 6 e 9, we do not, então o do not é don't, we don't have much gas. Não temos muita não, quer dizer, não dá. E se nós tivermos 2, 3 ou 4 litros, we have little, nós temos pouca gasolina, we have very little gas. Então, acrescente aí o very little, tá? Tem uma nota aí na página 48 dizendo que much, a palavra much, não is not often used in affirmative sentences, ou seja, não é muito frequentemente usada em sentenças afirmativas. Olha o exemplo. There is much oil in Venezuela. Tem muito petróleo na Venezuela. Ao invés de dizer much, a gente vai preferir optar apenas pelo there is a lot of oil in Venezuela. Lembre-se que isso é só na forma afirmativa. Tem um resumão disso na página 49, você vira a apostila aí, você vai dar uma olhadinha que tem summary quantifiers plus nouns, ou seja, resumo dos quantificadores mais os substantivos, que podem se dividir, como você vê aqui na página 49, tem lá no topo noun, depois vem countable and uncountable. Logo abaixo a fileira dos contáveis, você vai ver lá many, a few, not many e very few. Ao lado esquerdo, você vê a expressão de quantidade, a ideia. Quando é mais do que suficiente, você vai usar o many ou ainda o a lot of. Quando é modesto, mas suficiente, você vai usar a few or some. Quando, por outro lado, estamos abaixo da linha da necessidade agora, do lado esquerdo ainda, modesto e não é suficiente, not many. E totalmente insuficiente, nós usamos few ou very few. Tá lembrado? Coloca aí very few para ficar bem claro. Muito poucos. Se o assunto for, por exemplo, dinheiro, né? Nós contamos dólares, reais, mas a gente não conta um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Quando nós falamos de dinheiro, se a gente tem um estoque, uma quantidade de dinheiro muito além daquela que a gente precisa, a gente diz que a gente tem a lot of money, né? Não vamos usar o much na afirmativa, a lot of money. Se o dinheiro for assim modesto, mas dá para o gasto, então a gente fala que a gente tem, we have a little money. Ou ainda, we have some money. Veja que some tanto serve para contável quanto incontável. Você pode dizer, I have some liters or I have some gas. I have some dollars or I have some money. Tanto faz. Mesma coisa vai para o a lot of, tá? Só que na afirmativa a gente prefere usar apenas o a lot of e não o much. É uma curiosidade. Continuando, abaixo da linha da necessidade, né? Estamos falando de dinheiro, né? Precisamos de R$30 para comprar uma pizza, só que a gente só tem 25. Poxa, então não dá. We don't have much money, né? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Not much. Não tenho muito, não. Agora, se nós queremos comprar uma pizza de 30 e a gente só tem R$2, we have very little money. A gente tem muito pouco dinheiro, não vai dar, não. Põe o very aí na frente do little, tá? Eu quero dizer uma coisa importante para você, que de propósito eu coloquei entre a linha da necessidade, tanto do lado direito do dinheiro,